Notícias do dia, ano 6, número 2118. Dia 7 de setembro de 2022, quarta-feira. Datas comemorativas. Dia da Independência do Brasil. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 23 graus, máxima de 31 graus, Belém, Pará. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,23. Valor do euro, em alta, R$ 5,18. Índice Bovespa, em baixa, 2,17%, 109.764 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 2,53%, valendo R$ 99.774,56. IPCA, em baixa, 0,68%, julho 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 3 de agosto 2022. Valor do ouro, grama, R$ 288,36. Notícias nacionais. Assinado o contrato de venda das ações da Companhia Docas do Espírito Santo, Codesa, primeira desestatização portuária do país. Próximo passo será a formalização do contrato de concessão dos portos de Vitória e Barra do Riacho, que receberão R$ 850 milhões em investimentos privados. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso discutem decisão que suspendeu o piso da enfermagem, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A lei instituiu o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Ministério da Justiça proíbe venda de iPhone sem carregador de bateria. A venda de iPhones sem carregadores de bateria está proibida em todo o território nacional. Conselho Nacional de Justiça, CNJ, afasta juiz trabalhista acusado de assédio sexual. O CNJ abriu processo disciplinar para apurar acusações contra Marcos Calercio, acusado de assédio sexual a servidoras e alunas de um curso preparatório em São Paulo. Moraes nega deixar relatoria de ação sobre fala que liga vacina HIV. Procuradoria-Geral da República, PGR, solicitou que a investigação fosse enviada ao gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, que já seria o responsável por outros pedidos sobre o assunto no Supremo. Justiça substitui ordem de prisão de delegada por medida cautelar. Adriana Belém, no entanto, ficará presa por outro pedido de prisão preventiva da Operação Calígula. Por corrupção, juiz concluiu que medidas cautelares salvaguardam ordem pública. Polícia Federal faz ação integrada contra estelionato por fraude eletrônica. As investigações começaram a partir de denúncias da habilitação indevida de números telefônicos e aplicativos de mensagem sem conhecimento ou autorização dos titulares. Polícia Federal deflagra a Operação Fazioli Quarta e erradica 256 mil pés de maconha. Durante a operação de erradicação, 2 pessoas foram presas por tráfico de drogas. Polícia Federal prende homem com notas falsas em Ipatinga, Minas Gerais, com auxílio dos Correios. A PF identificou e prendeu um suspeito que havia recebido uma encomenda contendo cédulas falsas. Helicóptero que transportava políticos cai na Bahia. O piloto do helicóptero, o deputado federal João Carlos Bacelar e o candidato a deputado estadual Marcinho Oliveira tiveram ferimentos leves e passam bem. Baixa adesão leva a saúde a prorrogar a campanha nacional de vacinação. Foco da campanha nacional de vacinação. Imunização contra a paralisia infantil atingiu apenas 34% do público-alvo. Por isso, campanha foi prorrogada até o dia 30 deste mês. Pesca do pintado será proibida a partir de dezembro em todo o país. O surubim ou pintado é um peixe de couro de grande porte que pode medir até 1,5 metro e pesar até 50 quilos. Ele é encontrado na bacia do Rio São Francisco e na bacia do Rio da Prata e é muito apreciado na pesca esportiva. Clientes do Banco do Brasil podem transferir dinheiro de outros bancos sem sair do app. Segundo o banco, a instituição foi o primeiro grande banco a ser habilitado a operar como instituição ITP, iniciador de transações de pagamento, e passa a ser o primeiro a ofertar essa possibilidade associada a outro serviço. Fundação Getúlio Vargas, aluguéis residenciais ficam 1,76% mais caros em agosto. O maior reajuste foi registrado em Belo Horizonte, de 3,10%, seguido de Porto Alegre, com 2,63%. No Rio de Janeiro, o aumento foi de 1,15% e em São Paulo, de 1,04%. Indicador antecedente de emprego sobe 1,2 ponto em agosto. Rodolfo Tobler, economista da Fundação Getúlio Vargas, FGV, diz que a sinalização para os próximos meses é positiva, embora em ritmo mais lento provocado pelo desempenho da economia. Abate de suínos bate recorde no segundo trimestre, diz IBGE. Abate de bovinos teve o segundo trimestre consecutivo de alta após um período de baixa, especialmente do abate de fêmeas, que, desde o fim de 2019, vinham sendo poupadas.
Poupança tem retirada líquida recorde de 22,02 bilhões de reais em agosto. Com o desempenho do mês passado, a poupança acumula retirada líquida de 85,17 bilhões de reais de janeiro a agosto. É a maior retirada acumulada para o período desde 1995. Dólar sobe para R$ 5,23 e atinge maior nível em um mês. O Ibovespa fechou aos 109.764 pontos, com queda de 2,17%. O índice da B3 anulou os ganhos dos últimos dias, influenciado por uma mudança de sinalizações do Banco Central. Quinta da Boa Vista, no Rio, é revitalizada para o bicentenário. O parque abrigou o Palácio Real, residência do imperador Dom Pedro I que, em 7 de setembro de 1822, rompeu com Portugal e declarou a independência do Brasil. Esportes. Jorginho assume o Vasco na reta final da Série B. É a terceira passagem do treinador pelo clube, que luta para retornar à Série A. Jorginho comandará o time fora de casa no próximo domingo, dia 11, 16 horas, contra o Grêmio. Brasil vence Irã e encara a Argentina na semifinal do Mundial de Vôlei. Seleção masculina faz 3-0 em atuação destacada de Leal e Rodriguinho e duela com a Argentina na quinta-feira, dia 8, às 12h30. Brasileiros miram sexta final seguida e quarto título. Brasil vira sobre Uruguai e segue invicto na America Cup de basquete. Seleção masculina deslancha na volta do intervalo. Vence por 76-66 no Recife, Pernambuco, e aguarda fim da primeira fase para saber quem encara na quinta, dia 8, pelas quartas de final. Parceria de Demoliner perde de favoritos e cai nas quartas do US Open. Gaúcho e português Souza perderam do britânico Skupski e do holandês Koolhof. Top 5 do mundo. Campanha foi a melhor do brasileiro em um Grand Slam de duplas masculinas. Notícias internacionais. Zelensky. Usina nuclear da Ucrânia está novamente perto de catástrofe. Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre a autoria dos bombardeios ao redor da usina, a maior instalação nuclear da Europa. Rússia. Estados Unidos estão por trás da crise de fornecimento de gás da Europa. Presidente russo diz que ao impor as sanções mais severas da história moderna, o Ocidente declara espécie de guerra econômica. Empresa russa de gás natural posta vídeo ameaçando a Europa. Inverno será grande. Rússia cortou o fornecimento para o resto do continente na última sexta-feira, dia 2. Putin pede fim das sanções para o restabelecimento. Estado Islâmico reivindica autoria de ataque que matou 6 em Cabul. Homem-bomba foi morto a tiros quando se aproximava do portão da embaixada. Foi um dos primeiros ataques desse tipo desde que o Talibã assumiu o poder. Saudita é condenada a 45 anos de prisão por desafiar família real. Noura Al-Qatani usou o Twitter para criticar o governo do país e convocou uma manifestação contra os líderes locais. Número de mortos por terremoto na China sobe para 66. Autoridades identificaram cerca de 500 riscos geológicos potenciais, incluindo deslizamentos de terra e estradas de montanha desmoronadas. Tufão Enamor deixa um desaparecido e afeta milhares na Coreia do Sul. Ventos e chuva forte, causados pela tempestade, afetaram meia centena de rotas de embarcações e levaram ao cancelamento de 251 voos em 12 aeroportos. Mudança climática pode devastar Oriente Médio e Mediterrâneo Oriental. Relatório do Instituto Chipre mostra que a região pode ter aquecimento de até 5 graus Celsius ou mais até o fim do século, com sérios desafios. Peste suína africana se espalha em ritmo alarmante pela Europa, inofensiva para seres humanos. A doença põe em risco a indústria europeia, a maior exportadora de carne de porco no mundo. Rainha recebe primeira-ministra do Reino Unido. Na Escócia, substituição de Liz Truss no lugar de Boris Johnson foi resultado de eleição interna do Partido Conservador iniciada em julho. Truss obteve 57% dos votos. Homem é condenado a 10 anos de prisão na Espanha por forçar um menor ao suicídio pelo WhatsApp. Réu enviou mais de 119 mensagens intimidatórias e ameaçadoras à vítima. Sentença estabelece indenização cerca de R$900 mil. Em 40 anos, Espanha tem maior nível de bem-estar na Europa. Estudo norte-americano atribui resultado a políticas mais generosas. Suspeito de ataque no Canadá é encontrado morto, outro está foragido. Irmãos Damien e Millie Sanderson são suspeitos de matar 10 pessoas e ferir 18 em uma série de ataques que devastou uma comunidade originária na província de Saskatchewan. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1822, Dom Pedro I declara o Brasil independente de Portugal às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo. Em 1906, Santos Dumont voa sua aeronave 14, bis em Bagatelle, na França, com sucesso pela primeira vez. Em 1920, criação da Universidade Federal do Rio de Janeiro pelo então presidente Epitácio Pessoa. Em 1923, é formada a Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol. Em 1927, o primeiro sistema de televisão totalmente eletrônico é realizado por Philo Farworth,
um inventor norte-americano. Em 1936, o último lobo da Tasmânia, um marsupial carnívoro chamado Benjamin, morre sozinho em sua jaula no zoológico de Hobart, na Tasmânia, Austrália. Em 1940, Segunda Guerra Mundial, a aviação alemã Luftwaffe começa a Blitz, bombardeando Londres e outras cidades britânicas por mais de 50 noites consecutivas. Em 1961, toma posse o presidente brasileiro João Goulart e inicia-se o primeiro regime parlamentarista no país. Em 1969, libertado, no Rio de Janeiro, o embaixador norte-americano Charles Bunker Elbrick, após chegada, no México, dos 15 presos políticos pedidos em troca pelo grupo revolucionário MR-8. Em 1997, primeiro voo do caça norte-americano Lockheed Martin F-22 Raptor. Em 1999, um terremoto de magnitude 5,9 atinge Atenas, na Grécia, matando 143 pessoas, ferindo de 800 a 1.600 e deixando 50 mil desabrigados. Em 2016, conferência da Apple, onde é apresentado o iPhone 7 e a inovação dos auscultadores sem fios. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.